Boa noite, mais um Lanterna do Abe hoje. Antes de começar, ficou eu batendo papo com ele, que hoje eu tô mais descontraído, mais relaxado, assim, não bebi não, viu? Não foi que bebi, tô alcoolizado, mas tranquilo. E aí tava batendo papo com o Eric e, foi ver, quase que a gente atrasa. Olha que tragédia, não é, Eric? Não foi assim, hein? Boa noite, Abraão. Boa noite, galera. A gente fica aqui batendo um papo, quase perdemos a nossa mania O britânica horário, aqui. o horário em ponto. Eric, quantas vezes eu cheguei atrasado para dar aula na Federal de São Paulo? Nunca, Nunca. nunca. Quantas vezes eu perdi um voo de avião? Nunca. Eu acho que eu já perdi, eu acho. Mas foi coisa assim que não dava. Realmente estava fora do escopo. Eu não costumo atrasar. Eric, hoje tem um assunto diferentão, mas a gente vai voltar para o tema da desconstrução da sociedade que a gente vive, ocidental principalmente, ataque à sociedade ocidental e principalmente, né? O Brasil é muito foco dessa destruição toda. Essa destruição acontece em todo o Ocidente, mas no Brasil ela está forte, né? É um dos países onde está mais forte, perceptivelmente, essa destruição. Eu preparei alguns slides aqui provocativos para a gente desenvolver a conversa. Começar. Boa noite a todo mundo. Isso daqui, meu pet, meu filho, eu não inventei a frase. É um capítulo, é tipo uma parte de um site. Esse daqui, Amor Emoldurado. Se você entrar, tem as fotos, meu pet, meu filho. Aí se notar em formato de coração. Aqui, ó, dá para ver que é um coração que forma, né? Depois teve uma matéria dessas revistas aí, eletrônicas, tudo, se não é Folha, é Globo, né? Tudo da família Frias ou da família Marinho, Globo e Folha, né? Tudo a mesma patota. E aí eles comentando que você tem essa substituição de pessoas sem filhos, sem família, sem perspectiva, futuro, entre aspas, adotando o cachorro como se filho fosse. Veja, eu adoro cachorro, hein? Eu sou cachorreiro, gosto muito de cachorro, gosto de bicho, mas o cachorro não é meu filho. Eu, pesquisando o assunto, encontrei essa pesquisa de campo mesmo. Eles saíram a campo, fizeram, tá com a metodologia direitinha, não levantaram todos os animais do Brasil. Levantaram por domicílio, de forma proporcional ao censo do Brasil, fizeram um trabalho correto. E com base no levantamento que eles fizeram, a estimativa, que eu acredito é bem precisa, você tem 37 milhões de domicílios no Brasil, 37 milhões de domicílios tem pelo menos um pet, ou um cachorro ou um gato. 54 milhões de cachorros e 30 milhões de gatos, dá 84 milhões de pets. Os Estados Unidos têm 135 milhões, só que a população dos Estados Unidos é bem maior que a brasileira. Então, o que acaba acontecendo é que, proporcionalmente, o brasileiro tem tanto animal de estimação quanto o americano. Olha que loucura. O americano tem uma renda per capita muito maior que a brasileira, 6 vezes maior que a brasileira, 7 vezes maior que a brasileira. E mesmo assim, o Brasil já chegou no ponto de ter a mesma quantidade de animais que os Estados Unidos. Mas o problema não é ter o animal. Esse não é o problema. O problema é qual a sua relação com o bicho, quando ele vira o substituto da próxima geração da sua família. Eu queria que vocês prestassem atenção nas palavras, porque é uma pesquisa paga pelas empresas, é uma pesquisa privada, paga pelas empresas
que ganham dinheiro no setor. Quem produz ração de cachorro, brinquedo, loja de cachorro, esses grandes monopólios, né? No Brasil até tem monopólio até para atender pet, né, cara? É incrível, cara, é incrível. Monopólio para tudo. Então, assim, são essas duas grandes cadeias de loja de animais, ração, brinquedo. Então, são empresas do setor, pagaram, e a análise que eles pediram para ser feita é como eles ganham dinheiro. Mais dinheiro incentivando pets, que as pessoas tenham pets no Brasil. Então, eles identificaram que das pessoas que têm animais, 55 são consideradas amantes de bichos, né? Que amam. Ok. Nesse grupo, e palavras deles, nesse grupo há uma maior proporção de mulheres, LGBTs, pessoas casadas sem filhos, e é o grupo mais jovem do que a população. Isso é, a população brasileira está ficando com características de substituir cachorro por filho, ter mais LGBT. Essas características aqui, né? LGBT é o grupo, são os que mais se identificam com pais e mães de pet. Não são palavras minhas, está no relatório que eles escreveram. E também são os que estão mais propensos a gastar com produtos da categoria. Isso aqui é minha palavra, né? Eu falando, voltaremos, a gente volta para a pesquisa mais adiante para eu mostrar exatamente a pesquisa, essa parte que eu vou querer reforçar. Outra coisa que chama muita atenção é mulher adulta brincando com esse bebê reborn. Uma menina pequena, em vez de ter uma bonequinha, aquela de paninho normal, tem um bebê reborn. Eu, particularmente, acho um pouco mórbido esse bebê reborn. Né? Me dá calafrios. Mas é uma menininha pequena. Eu acho que uma das minhas filhas teve uma boneca assim, que parecia de verdade, bebê de verdade. Mas era pequenininha. Elas eram menininhas. Quando foi que tinha bebê reborn, Daninha? Hein, Dani? Dani? Ih, a Dani não está aí. Era pequenininha, a gente falou sobre isso. Acho que ela subiu. E aí aí não é menina, são mulheres adultas, e aí tem as fotos, eu tirei o rosto delas, que é exatamente isso, elas utilizam o bebê reborn para preencher o vazio de não terem um filho. Isso é uma patologia. Existe a utilização de bebê reborns, eventualmente, para curar um trauma. Eu cheguei até a ler aí que parece que quando a pessoa tem um trauma, tal, em alguns momentos os médicos, psicólogos recomendam que a pessoa adulta tenha um. Mas, evidentemente, que a substituição dos filhos por pets ou por bebê reborns não é um bom prognóstico para o futuro da nação brasileira, da sociedade. E o pior, né? Olha a próxima etapa. Você já vê um monte de robozinho, bichinho para substituir o pet nem vivo, mas o seu pet será. Você faz uma assinatura para ter um robô, um cachorro robô. E eu te pergunto, isso é tão saudável quanto ter uma boneca inflável? Na minha opinião, né? Essa substituição do ente por uma coisa, um ente familiar por uma coisa, não dá futuro. Não tem futuro. E também imagina, a hora que você fizer esses robôs para boneca inflável, já tem, né? Bonecas que estão, mas vai caminhar mais e mais para isolar as pessoas. Um grupo maior de pessoas vai partir para ser totalmente isolado. Já é perceptível a queda da natalidade na pirâmide etária brasileira, que de pirâmide não é mais uma pirâmide, né? Se você notar, o formato é piramidal, porque vai morrendo ao longo, mesmo que nasça, se a população ficasse constante, ao longo do tempo as pessoas vão morrendo, então deveria ser um formato de pirâmide. E no caso do Brasil, esse daqui já é o último censo, tá? Esse é o censo do IBGE, ele ainda não foi divulgado totalmente, só tem algumas poucas informações no censo de 22, que
foi feito em 22, está sendo divulgado em partes agora. Eu pretendo, à medida que sair mais coisas do censo, trazer elas para vocês. Por enquanto, o que apareceu aqui, a pirâmide atualizada, se você tem aí entre 20 anos e 44 anos, você já teria uma dificuldade muito grande em se aposentar, porque não vai ter jovem para sustentar o velho. Mesmo se for capitalizado, tiver dinheiro, alguém tem que ir para as máquinas, alguém tem que guiar o caminhão, alguém tem que transportar, alguém tem que fazer. Não dá para todo mundo estar aposentado, tem que ter alguma quantidade de jovens. Se você acumular muito capital, tiver um ganho de produtividade muito grande, pode até ser um número menor. Mas o Brasil não está tendo ganho de produtividade, não está acumulando capital. Nós teremos um problema. Então, em mais 20 anos, principalmente com a corrupção. A corrupção impede realmente que a gente tenha qualquer perspectiva positiva. Estamos caminhando para uma grande trombada no muro. Aqui tem outro que mostra melhor ainda a queda como o homem no Brasil morre muito mais. Eu mostro isso, ia ficar muita informação. Homem no Brasil morre muito mais que mulher, né? Uma quantidade gigantesca a partir dos 15 anos. O crescimento da população brasileira está praticamente estagnando aí em torno de 203 milhões, vai estagnar abaixo de 210 população no Brasil. E o objetivo estagnou em 210, depois começa a cair, né? Porque se você notar, aqui, nas gerações aí de 0 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14, tudo eu que bati na tela aqui. Você vê a diminuição contínua da população nessas faixas etárias, não está estabilizando, vai diminuir para valer mesmo a população. Voltando para os domicílios, para a gente analisar a questão PET. Você tem 19% dos domicílios com apenas um morador, 0,5%, e eles conseguem, e no site do governo mostra isso como uma grande vitória. 0,5% dos domicílios com cônjuges do mesmo sexo, não acho que eles não usam a palavra casal, isso aqui é tabela do censo, né? Porque casal é um macho e uma fêmea, né? Tá certo, cônjuges do mesmo sexo, tá certo, usar corretamente. Casal e casamento é quando é um macho e uma fêmea. E 20% cônjuges sem filhos. Conclusão, você aqui tem 40% dos lares brasileiros, das casas brasileiras, isso é número dos... Não tem como produzir mais criança, né? Só tem um morador ou casal sem filho, não tem como produzir criança. 40% das casas. E a agência do governo comentando o censo, mostrando as grandes vitórias que a sociedade brasileira está apresentando, né? As mulheres eram responsáveis, grande vitória. Quase metade dos lares brasileiros agora é de mães, de apenas mulheres, sem homens. Não tem homem, metade dos lares não tem um homem. É a grande vitória. 10 anos atrás, esse número era de 39%, e agora, no censo anterior era 39%, e agora subiu 10% dos lares passaram a não ter homem, né? Ter apenas mulher chefiando as casas. Sendo que, aqui tem os números. Então, ali falou 39 milhões de lares brasileiros têm PET. 40 milhões, e tem 70 milhões de lares, a grande maioria das casas no Brasil tem um PET, né, tem um animal. Mas voltando aqui, só para mostrar, né, isso aqui, palavras do governo, né, que vitória, a gente está melhorando, né? 49 tinham responsável do sexo feminino, a proporção uma mudança importante, palavras do governo, em relação a 2010, quando o percentual de homens responsáveis era de 61%. É uma mudança expressiva, né, substancial.
E já temos 10 estados onde a maior parte dos lares não tem homem. Ou é mãe solo, pode ser viúva também, mulher sozinha, mas... Né? Esses 10%, grande parte é mãe solteira, né? E aí você tem, quais são os melhores estados do Brasil? Com certeza, onde você vai ter a predominância de mulheres chefiando casas, onde não tem um pai, não tem o homem, né, ajudando no sustento da família. Só estado que está na frente, né? Então aí, Pernambuco, Sergipe, Maranhão, Amapá, Ceará, Rio de Janeiro, Alagoas, Paraíba, Bahia e Piauí. Olha que maravilha, só por isso que vai dar muito certo o Brasil. Estamos na direção certa. Isso aqui significa o fim da família. Aumentou 10%. Não é que aumentou 10%, saiu de 40% para 44%. Aumentou a fatia, a participação. É um aumento gigantesco. Se eu olhar em termos de crescimento percentual, saiu de 39% para 49%. É um aumento de 12%, 15%. Gigantesco. Gigantesco. Essa pesquisa aqui, mostrando a distribuição das unidades, né, que mostra exatamente isso, né? 40% dos lares brasileiros não são adequados para gerar uma criança. São cônjuges sem filho, só com mulher, ou tem mulher e tem filhos, mas aí não tem homem. Se for olhar, a fertilidade do Brasil vai cair, já está caindo, né? Já caiu e cairá mais. Olhando a pesquisa, metade dos lares brasileiros não é propício para gerar criança. Então a fertilidade certamente cairá, né? Mais do que já caiu, sendo que a tendência é esse número piorar. Não vejo como reverter. O aumento aqui, domicílio só com uma pessoa, né, saiu de 12% para 19%, domicílio com responsável e cônjuge sem filhos também aumentou 4%. O que diminuiu foi o domicílio com responsável e cônjuge somente com filhos de ambos. Isso é, a família tradicional, onde tem o papai, a mamãe e os filhinhos do papai e da mamãe, caiu de 41% para 30%. Esse que está desaparecendo, em processo de extinção. Esse é o grupo social ameaçado. Em breve teremos que fazer uma reserva aí, florestal, uma reserva indígena, uma reserva quilombola, é a reserva para a família tradicional, porque está em extinção já. Número de moradores cai, né? Você tinha 202 milhões, vivia em 72 milhões de domicílios, a média 3,7 pessoas por casa. Em 2010, não, em 2000 era 3,7, em 2010 era 3,3, e esse número continua caindo. É 2,8 agora. Então, em 2000, 3,7, 2010, 3,3 e agora 2,8. Cerca de 72% tem até 3 moradores. E 28% tem 2 moradores. Então, veja, é um ambiente de solidão. O Brasil está se tornando um país solitário, mais do que outros países. Do total de moradores, 36% eram responsáveis pela unidade, 20% eram cônjuges ou companheiros, 19% eram filhos do responsável, 11% eram filhos somente do responsável. Entre aspas, nessa análise, destaca-se também o percentual de netos. Aí, neto, avô, porque tinha um pequeno lar que tinha convivência com várias gerações, mas era 3%, 4%, era pequeno. A participação, o velho, o avô, a avó com os filhos, deixa eu ver se eu acho aqui. Domicílio com outros tipos de composição, não. Aí misturaram, olhando, eu acho que eu vi esse número, estava em 3%, 4%, uma coisa assim. Voltando à pesquisa PET, então veja,
a estrutura, para onde está caminhando a sociedade brasileira. Solidão, famílias tradicionais desaparecendo, diminuindo, já são minoria, já é uma minoria, não é mais a maioria dos lares. Alternativas surgindo, e nessa solidão, o que você substitui pela companhia humana, pela família? Pet, bicho. A pesquisa, o que ela mostra? Aqui, exatamente o que é importante, né? Ela tem uma robustez científica. Foram feitas 1.509 entrevistas pelo Brasil todo, tem a margem de erro, período de coleta, eles fizeram no Brasil todo, diferentes estados, diferentes faixas de renda, então está baseado no censo, então está direitinho. O que nós temos? Óbvio, aqui é sem animais de rua, hein? Isso daqui são apenas animais dentro das casas. Essa pesquisa foi feita nos domicílios, então, gato de rua, cachorro de rua, é só dentro da casa. Nós temos metade dos lares brasileiros, pouco mais da metade dos lares brasileiros, com cães e gatos. 53% tem cães e gatos. Desses 53%, né, como é que é a composição? Alguns lares têm cães e gatos, alguns só cães e outros só gatos. Então, em 44% das casas tem cachorro, e em 21% tem gato. Sendo que a média geralmente quem tem cachorro tem uns 2 cachorros e quem tem gato tem 2 gatos. Geralmente as pessoas não têm apenas um cachorro e não têm apenas um gato. Aí só uma curiosidade, porque eu gosto de cachorro. Dos lares brasileiros totais, 53% são de raça, 5% não sabe se é de raça ou não é de raça, e vira-lata é 42%, sem raça definida, né? E a curiosidade aí, as raças de cachorro mais comuns encontradas na pesquisa, né? Então tem o Pinscher, o Poodle, o Shih Tzu, Pitbull. Você vê que a quantidade de LGBT é alta mesmo, né? Tá aí, né? O Eric, eu acho que tem. Qual deles que você tem, Eric? É Show? Não, a minha mãe, ela tem um bulldog francês. Nem tá aí, eu acho, cara. Nem tá Você viu que aí. os caras falaram, ó, a quantidade está crescendo é por causa do LGBT. Aqui, ó, meu. Pô, o cara tem uns cachorros aí que são complicados de ter, cara. Pô, você não teria não, Abraão, aquele Shih Tzu? Não. Não teria não? Você não Eu não gosta? teria Shih Tzu, cara. Porque eu conheci Nem os seus tudo. cachorros. Hã? Conheci o Faísca e a Morreram os Capitu. dois. Eu tenho que comprar outro. Então, aí eu quero saber, porque a Capitu, ela morreu faz uns 3 anos, 4 anos já. Morreu E aí 3 anos. eu tô esperando qual vai ser E sim, o. eu já fui ver, já tô também. É que aqui eu tenho dó de pegar um boxer, porque o boxer tem pelo curto e focinho curto. E o focinho curto é ruim no verão, ele sofre no verão. E o pelo curto sofre no inverno. Então o boxer é um cachorro que sofre no calor e no frio. Aqui neva, cara. E daí tem a questão do pelo, que solta pelo. Então eu fui ver pastor. Eu já tive pastor alemão. Solta muito pelo. E o cachorro tem que ficar dentro de casa. É muito pelo. Então eu tô pensando aqui que cachorro que eu terei. Em breve, vamos ver. Tá na muda. Beleza, eu tô ansioso para. Eu tô pensando em comprar o cachorro porque meus filhos eles vão para a faculdade. A mais velha foi para uma faculdade longe da gente. Então, daí quando o Theo for, daí eu troco o filho pelo cachorro para Danilo. O cachorro pelo. Como mostra aí na pesquisa, troca o cachorro pelo filho, né, cara? Deixa Fazia o exatamente. pessoal. O Ou uma pessoal tá falando boneca aqui, reborn. o pessoal tá falando aqui, ó, Rottweiler, Canicorso, Eu gosto muito do Rottweiler. Eu gosto do cane corso. O problema aqui nos Estados Unidos é o seguinte: aqui, se o seu cachorro morder alguém,
Você está numa roça, mas numa roça absurda, não é mais ou menos. E eventualmente escapa, né, Abraão? Não, eventualmente não. Todo cachorro escapa. Todo cachorro em algum momento escapa. A Capitu escapou e tinha canil preso. Então, em algum momento ele escapa. Aí você, se o cachorro for bem treinado, você dá o comando, ele para na hora. Mas é a questão do risco, entendeu? Se der algum problema do teu cachorro morder o outro cachorro, qualquer coisa. Se o seu Rottweiler estiver andando e um poodle chato, toia, aquele pequeno, morder a bunda do teu Rottweiler e o Rottweiler der uma sacudida e matar, você está errado porque você tem um Rottweiler, entendeu? É a discussão das armas. Você não pode ter uma arma camuflada, tem que ser uma arma de madeira, porque a arma de madeira é do vovô deles, é normal. A camuflada é do cara malvadão. Então, eu gosto do Rottweiler, mas é complicado. E ele vive pouco, né? Vive 10 anos, né? Eu estou pensando ainda, estou estudando. O Bulldog inglês eu acho um barato cachorro, mas tem focinho curto, pelo sofre demais, não vai conseguir subir escada. Eu tô pensando aqui, mas o cachorro ele tem que ser exatamente isso, funcional. Ele tem que se adaptar a você, não tem que ser seu filho, né? Você não tem que viver para o cachorro. O cachorro tem que ser uma parte da tua vida e da família. Leva Então, caramelo, pega um caramelo do Brasil e leva aí para sua casa. a parte mais barata que tem, o mais barato de tudo, de ter o cachorro, é comprar o cachorro, cara. É o mais barato de tudo. Toda experiência com cachorro é comprar o cachorro. E se eu não sei direito a origem do cachorro, eu não vou. Se tem um pai ruim, uma mãe ruim, mordeu criança, era peste, eu fico com muito receio de pegar sem saber a origem. Eu gosto de ver os pais do cachorro, mexer nele, sentir, pegar assim, putz, pode pegar um errado. Eu morro de medo de cachorro que mordeu uma criança, cara. E morde, cachorro morde criança. Boa. Então, aqui a projeção, né, de quantos cachorros e quantos gatos, é uma projeção, porque eles fizeram uma pesquisa de campo, viram quantos lares tem no Brasil, encontraram mais, sei lá, 53% de lares e projetaram por domicílio. Então, nós teríamos aí 84 milhões de pets no Brasil, que é um número grande, né? E essa distribuição, assim, para minha surpresa, se você notar, ela é relativamente equilibrada até o pessoal mais duro, né? O pessoal mais pobre, aí ele vai ter menos cachorro. Mas você tendo um pouco de renda no Brasil, o cara tem um cachorro. Classe C tem cachorro. A classe D e E, isso é o cara que está no Bolsa Família, o cara realmente... Quem está no Bolsa Família? O pessoal do Bolsa Família tem 34% tem cachorro. Pode ser que ele considere um cachorro de rua, cachorro que mora na rua, né? Tem cachorro comunitário, né? Às vezes um dá água, outro dá comida, ele fica... Pode ser que considere. E gato é um número menor e é mais constante, é 21%, 22%. Aí ele mostra o perfil psicológico das pessoas que têm cachorro em casa. Tem os desapegados, tem os que são amigos e tem os malucos por cachorro. Tem o perfil, o que é o pet lover, é uma pesquisa feita para as empresas entenderem o público dela. O amigo do pet e o desapegado. O desapegado é beleza, é um bicho aí, eu vou dar comida aqui, né? Eu não sou um desapegado. Eu estaria entre o amigo do pet e o pet lover. E aí ele encontra no perfil. Não entendo como algumas pessoas enxergam cão e gato como filhos. Eu acho errado você enxergar um cão ou um gato como se fosse um filho. É um cão, é um gato, é um animal irracional, ele não tem a autopercepção da existência, ele não sabe que ele existe, ele não tem essa autopercepção. E você não deveria tratar, até para a felicidade do bicho, você não deveria tratar ele como sendo seu filho.
ele tem uma função para a família, isso eu afirmo, né? Eu, quando era mais jovem, falava, não, o cachorro ficou doente, você tem que sacrificar. Eu segurei a Capitu pelo menos um ano além do que deveria. O último ano dela, ela não sofreu muito, mas a gente foi operando ela além da conta para ela durar mais, muito em função da minha família. Aquele momento estava mais difícil, a Capitu era uma referência emocional para a Dani, para as crianças, eu gostava muito dela. Mas por mim, até o momento que realmente não tinha mais cabimento, né? Fazer mais uma operação ali, eu já estava sem olho, tudo é um absurdo. E aí pegou câncer no pulmão e tal, eu sacrifiquei. Mas essa distribuição aqui é exatamente isso, ó. A substituição do cão e do gato por filho. E isso é o que a pesquisa, a análise do time que foi a campo escreveu para eles. Ó, nesse grupo você tem uma maior proporção de mulheres, de LGBTs, pessoas casadas sem filhos. É o grupo mais jovem. Isso é o futuro do Brasil. Vai aumentar a participação de pessoas com esse perfil. São os que mais se identificam com pais e mães de pet. E também são os que estão mais propensos a gastar com produtos da categoria. Pesquisam bastante e levam muito a sério o que diz o veterinário. São os mais preocupados com a saúde dos animais. Aí o perfil, né? Ele mostra o perfil, como é que é de cada um, e vai aumentar, né? Está aumentando, não é que vai aumentar. Está aumentando, né? Quanto você gasta por mês? Na média, tem por faixa, perfil classe A, classe B, classe C. Tem toda a análise do business, do negócio. E aí o relacionamento, né, o que eles escreveram, o relacionamento é chave. O mercado pet tem evoluído fortemente no Brasil, condições econômicas mais favoráveis, mas também mudanças demográficas e comportamentais têm favorecido essa relação com os animais. O universo das famílias com cães está estável e o futuro é o gato. As pessoas buscarão cada vez mais o gato como filho. A relação entre pets e tutores é uma relação familiar, pois os benefícios mútuos, onde o bem-estar possui um conceito amplo já reconhecido. O Brasil é a segunda maior população pet do mundo, mas pode evoluir mais. Em termos proporcionais aos Estados Unidos, não, já tem muito. Pelo que você vê, em termos proporcionais já é bastante. Quer dizer que o brasileiro está se apegando muito diante das incertezas aí ao filho pet, né? O pai de pet, tutor, essas coisas. O que está acontecendo, na minha opinião? Todos os paradigmas estão mudando. A família, as referências, agora acabou a pesquisa, agora sou eu, né, escrevendo. O que está acontecendo no Brasil? O Brasil é um dos países que está sendo desconstruído. O Brasil foi uma nação onde a entrada da teologia da libertação, do socioconstrutivismo, do gramscismo, Rede Globo, Folha, teologia, né, Boff, todos esses caras aí estão batendo e desconstruindo o Brasil já tem 40, 50, 60 anos. Esse processo se acelerou. O Lula manda no Brasil desde 2002. O PT manda no Brasil desde 2002. Então, acelerou tudo. Nossas referências, quais seriam as nossas referências? Olha, família. Família é uma referência importante. O comunismo é contra a família, está escrito. Como é que está escrito? Tem que acabar com a família. O Gramsci está lá escrito, tem que desconstruir a família. Trabalho, né? Seu ofício, o que você faz. Hoje em dia, estamos em plena desconstrução do trabalho. O trabalho não é necessário, vai todo mundo viver de bolsa. A arte, a música, né? Você vê, gradualmente a música foi se tornando uma música, vil, né? Uma música vil. Ela prega os valores que estão sendo estimulados, né? A Rede Globo estimula
A Folha estimula os valores que eles defendem para essa agenda. A arte, a propriedade e os heróis. Os heróis também estão sendo desconstruídos. Isso é um movimento mundial. É que o Brasil foi pego com esses monopólios. Na minha cabeça é o seguinte, esses monopólios, a família Frias e a família Marinho fizeram um monopólio na comunicação. Aí tinha a Igreja Católica, ela foi aparelhada por essa teologia da libertação. Aí você foi aparelhando as universidades, tá, e de repente teve um monopólio cultural e desconstruiu. Então essa agenda woke entrou muito mais pesado no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem também a desconstrução. Porém, aqui vem muito imigrante. O imigrante que vem para cá, ele vem mais certinho, ele vem para trabalhar. Quando ele vem legalmente, vem com família. É outra pegada. E você vê que a Disney, por exemplo, que tentou fazer isso, da agenda woke, tentou fazer isso que a família Marinho, a família Frias fez, se rasgou. O resultado da Disney é de sentar e chorar. Estão destruindo a Disney. Porque o americano não quer consumir essa porcaria. Fala, não, isso aqui eu não quero consumir, estou fora. Não quero, estou fora. Então, entre outras coisas que você tenta desconstruir, família, trabalho, arte, música, propriedade e os heróis, porque os heróis são os paradigmas. Se você pensar, os nossos heróis, eles tinham muito da influência judaico-cristã, porque os heróis gregos, eles viviam apenas pela glória pessoal deles. O Hércules. Curiosidade não, é uma semelhança. Os heróis gregos, do modo geral, eram semideuses. A maioria deles era filho de Júpiter, que é o deus principal, com uma princesa humana. Então, Hércules, Aquiles, Jasão, Teseu, Perseu, a maioria deles era filho de Júpiter. Júpiter, o que é? Vem da raiz da palavra Júpiter, né? Ou Zeus, né? Zeus, Deus, em grego, né? Em latim é Júpiter, né? Também é Zeus, Jus seria a origem, né? É céu. Da língua indo-europeia, né? É céu. E Péter, né? Júpiter. Péter é pai, né? De pátria, pátria, Péter. Então é pai do céu. Júpiter é o pai do céu. Só para vocês verem como existe essa cultura indo-europeia muito forte. Mas a característica deles é que eles viviam pela glória pessoal e eles eram, muitas vezes, calhordos, safados, faziam coisas muito feias. O Hércules, por exemplo, ele matou, num surto, a Hera deu um surto de loucura, ele matou a esposa e os filhos. E aí, para se livrar da culpa, ele faz os 12 trabalhos de Hércules, mas ele vivia muito pela glória pessoal dele. O Aquiles, né? Ele também era glória minha, eu sou bonzão, eu que vou conseguir, eu sou supimpa. A curiosidade é que dos heróis da mitologia grega, talvez o mais bacana, mais ético, era o Heitor, que era o príncipe de Troia, né? Que foi morto pelo Aquiles. Era o mais preocupado com a família, capaz de correr risco pelo irmão, pela pátria, tal, e estava no outro time. O Jasão, ele vai atrás do Velocinho de Ouro, a Medeia, que era a princesa, se apaixona por ele, aí ele promete para ela que vai ficar sempre com ela a vida toda, falou, você nunca vai me abandonar nunca, então ela trai o pai, pega o Velocinho e foge com o Jasão. Aí lá pelas tantas, passados uns 10 anos, a Medeia já estava com 3 filhos, ele dá um pé na bunda da Medeia e fica com a princesa de Coríntio. E a Medeia, para se vingar, mata a princesa e os filhos dela. E a tragédia, né, no caso é a peça de teatro, que a peça de teatro é em função da lenda. A peça de teatro do Eurípides termina falando:
os deuses desconhecem ira maior do que de uma mulher largada, né? Porque assim, ela, para se vingar do marido, ela mata a nova mulher do marido e os filhos que ela teve com o marido. Aí termina falando, os deuses desconhecem ira maior do que de uma mulher largada. O Perseu, que vai atrás da Medusa, mata a Medusa só porque ele está lá, tem que entregar um presente para o rei, fala, não tenho nada que eu sou pescador, eu vou te entregar a cabeça da Medusa. Só a bravata, né? Não existe a humildade. O Teseu, que é o que mata o Minotauro, ele mata o Minotauro com a ajuda da princesa Ariadne, que dá ela ajuda ele. Aí promete, se apaixona, leva, foge com ela de barco da ilha de Creta e depois larga ela na primeira ilha, abandona ela na primeira ilha. Então essa falta de escrúpulo é muito presente nas referências dos heróis gregos, né? O que é diferente na referência do judaico-cristão, do Velho e do Novo Testamento. O Noé tem muita referência de família, de atitudes corretas, de caráter. O José, né, o primeiro José do Egito, mostrando, pô, meus irmãos me sacanearam, mesmo assim eu perdoo meus irmãos, vamos ver se eles mudaram. Existe esse vínculo muito forte, Moisés, com os filhos, com a esposa, com o irmão, o sacrifício dele. O próprio Sansão, que seria, o Hércules do Velho Testamento, no final, depois que Dalila fura os olhos dele, ele pede, né, o cabelo dele cresce, ele fica amarrado no templo principal dos filisteus, nas colunas, e aí ele pede, Deus, me dá uma força a última vez, ele derruba as colunas para matar. Ele morre junto, né, ele se sacrifica junto e matando os filisteus. Uma heroína, né, que na Grécia você praticamente não tem heroínas, mas você tem uma heroína que é a Esther. A Esther é uma heroína que se sacrifica, corre risco. O José, marido de Maria, o bom samaritano, e o exemplo máximo é Jesus, né, que se sacrifica pelos outros. E agora? O que está acontecendo? Você vê perceptivelmente uma deterioração dos valores dos heróis modernos, né, que seriam os heróis da Marvel, né? Você já não vê mais referências de valores tão claros como havia no passado. E o que me chama a atenção é o Coringa. O Coringa é um herói? Olha, era um vilão. Historicamente, foi passando de piada, de chacota, para carisma, para um vilão carismático e para um vilão poderoso. E agora? Será que o Coringa, o Joker, ainda é um vilão? Se você assistiu o filme, e foi um filme que marcou, ele marcou uma geração. Quem é o vilão? Quem é o vilão no Joker? Lembra do Rousseau, do Bom Selvagem. Todo mundo é bonzinho. A sociedade que faz as pessoas serem más. Todo mundo é bom. Isso é 100% contra o que a Bíblia determina. A gente tem o livre-arbítrio, dentro de nós existe o bem e o mal, somos pecadores todos, e dentro de nós tem o livre-arbítrio para escolher o caminho que, mesmo sofrendo, mesmo passando, a gente sempre tem o livre-arbítrio para começar o caminho da virtude. E o perdão, né? Com o perdão você zera o passado, perdoe e peça perdão para seguir o caminho da virtude, porque senão você fica preso sempre na dinâmica do mal. Então, se você pegar o filme do Joker, do Coringa, ele está repleto de mensagens completamente disruptivas da sociedade atual. E quem é o vilão? Não é o Joker, ele é o herói. Você que é o vilão, cara. Você e a sua família são os vilões. E olha só, vocês conseguem ver uma semelhança? Jesus e Joker? E o vilão, ele não vence no final, ele não se reproduz. Então você que é responsável por todo esse mal, pessoas perdidas que andam pelas ruas, que sofrem, que penam,
Tudo isso, a culpa é sua e da sua família. Então você, por favor, não se reproduza. Você é mau, você é ruim. Não se reproduza. Se ficar muito solitário, case com alguém do mesmo sexo e tenham um pet. Ou um bebê reborn. Porque a próxima geração será ainda pior. Essa é a mensagem clara em uma das frentes. Resumindo, você tem o seu bicho e gosta do seu bicho. Parabéns, é isso mesmo que tem que ser. Você não vai ter um bicho porque você odeia ele. Gosta do animal, você vai conviver com a cachorro. O cachorro tem que ficar dentro de casa, não pode ficar fora de casa. É pecado isso. É um bicho muito gregário. Mas trate-o como cachorro. O gato, eu nunca tive. Dizem que gato é bem mais independente, é um animal não gregário, ele não anda em bandos, né? Como o cachorro. O cachorro é muito gregário. Eu acho que você deve ter, se você puder ter um bicho, tem um bicho, faz bem para as pessoas, vive mais, é companhia, só que não mistura. Não trate o bicho como gente. Ele não é. Ele não é uma pessoa, ele não é humano, não foi feito a imagem e semelhança do Criador. Bebê reborn ainda mais demoníaco, um adulto com bebê reborn, sem ter orientação médica. Não, precisa porque tá louquinha e precisa do bebê reborn aqui, porque seja lá a razão que for. Não, eu vou ter o bebê reborn. Procure tratamento médico rápido, rápido. E pet é a mesma coisa. Para mim, o cara que quer substituir o pet pelo filho não está muito longe do cara que transa com o pet. Não está muito longe. Não é a função do pet ser o seu filho. Jogar esse peso no bichinho. Novamente, quem conheceu a Capitu ou o Faísca sabe que eu tratava os cachorros muito bem, como cachorro. Então, a mensagem é essa. São instrumentos que foram criados, foram descobertos, para você desconstruir ainda mais o antigo regime. O antigo regime está descrito desde o comecinho da esquerda, o antigo regime do Rousseau. Antigo regime, antigo regime. O comunismo é o filho mais famoso do esquerdismo, mas tem vários pregando, o positivismo, o socialismo, o fascismo, tudo isso são filhos do Rousseau, engenharia social. Não que se não houvesse tido um Rousseau, não haveria esquerda, talvez houvesse, tá? Mas o marco, assim, da esquerda, eu diria que é o Rousseau. Da esquerda planejada, né? Com uma identidade clara. Também não foi pensado, vamos fazer o PET ou bebê reborn para ajudar a revolução comunista. Não foi feito assim. Isso foi sendo gradualmente descoberto, sendo que ultra estimulado justamente no esquerdismo do Ocidente. Não havia bebê reborn, nem PET, pai de PET, mãe de PET na União Soviética. Por quê? Porque você tem a fusão de grandes monopólios, grandes oligopólios, grandes operações financeiras com a cultura esquerdista. Eu volto a falar, a esquerda hoje está colada, irmanada, amalgamada com os bilionários. O Lula, ele vive como um bilionário. Ele fala com bilionários, ele circula, é amigo de bilionários. As esquerdas são bilionárias. A família Frias é bilionária e é de esquerda. A família Marinho é bilionária e é de esquerda. Os monopólios, se o cara não é de esquerda na primeira geração, na segunda, na terceira vira de esquerda. E vão. Então, é muito curioso. No comunismo clássico, soviético, sindicalista, não tinha essas, na minha opinião, depravações. Bebê reborn, para mim, é sinistro. Um adulto, né? Ainda mais um adulto. Mórbido, sinistro, horrível. Alguém lambendo um pet como se fosse filho, é um patamar menos grave do que o cara tratando o pet como amante. Um patamar. Meu filhinho, não é filho, cara, é um bicho.
Entre salvar uma criança e ter o cachorro, salve a criança. Mas se a criança virar um adulto ruim, você não sabe se ela vai virar adulto ruim. Você tem que salvar. Entre salvar a captura uma criança, desculpa, a captura ia pro espeto, cara. Uma criança que eu não conheço. É lógico que é salvar a criança. Por quê? Porque a criança foi feita em imagem e semelhança do Criador. Então, trate bem, ame o seu animal, trate-o bem, mas trate-o como bicho. Essa depravação do bebê reborn e do pai e mãe de pet está muito ligado a esse movimento econômico monopolista de esquerda, porque casou bem com a estratégia deles. Casa com uma luva, desconstrói a família, estimula, gera dinheiro, explora, etc., tal, e vai desestruturando tudo. E as desestruturações são justamente dos paradigmas. Qual é o seu paradigma? O meu paradigma ainda é da família, meus avós, as histórias dos meus avós, dos meus bisavós. Se você não tem, porque às vezes a pessoa não tem, você tem as referências imaginárias. Por isso que eu leio a Bíblia, por isso que eu leio também a outra referência que nós temos é a mitologia greco-romana. Eu sugiro a todos também conhecer a mitologia greco-romana, não só a Bíblia, sabendo que a Bíblia é muito superior em termos de valores do que, infinitamente superior, não estou entrando nem no aspecto religioso, espiritual, estou falando assim, em termos de valores, não há o que discutir. Ético, honra, moral, não dá nem para começar a brincadeira. Então, veja, eles desconstroem tudo, e você tendo essas referências, fica muito difícil te desconstruir. A minha referência é a família, a próxima geração, o que eu vou passar. E se eu não tiver filhos? A próxima geração de humanos, de pessoas. Eu sou professor por quê? Porque eu quero saber da próxima geração. A minha existência, ela é hoje está difícil de achar as palavras, cara. Efêmera. A minha existência, ela é efêmera. Quanto tempo eu existirei como um ser pensante, funcional? 50 anos? Até uns 10 você não consegue perceber. 10 anos você é criança. A partir dos 10 você começa a ver as interações, começa a analisar as coisas. E depois, de uma certa idade, tem derrame, morre, fica xarope, sei lá. Mas você 60 anos, você não tem... É efêmero. O que torna a criação de Deus grande é justamente essa passagem de bastão, de geração em geração, que pode ter a linha de consanguinidade, mas também pode ser por afinidade. Essa passagem de bastão acontece por afinidade. Tá? E eu vejo uma das funções do farol é justamente essa passagem de bastão. Era isso que eu tinha para falar, 55 minutos. Vamos para as perguntas, Eric? Ah, não. Vamos mostrar, Eric, mais um monopóliozinho. Todo dia tem um. Não vamos sair do pet ainda não, porque tem a ver com animais também aqui, cara. Agora todos os animais têm os pets, né? O pessoal gosta. Agora tudo que é outro animal, boi, frango, tudo é de um cara só. Tem dois. Marfrig e BR Foods, porque você tinha um monte de frigoríficos, centenas de frigoríficos no Brasil, foi consolidando. E tinha um monte de outros de proteína animal, de ovo, de frango, de porco, de tudo. E foi consolidando. Então, antigamente, Sadia, Perdigão, Seara, você tinha um monte. Hoje você tem a BR Foods e tem a Friboi. Lembra que eu falava, ó, ainda não é monopólio porque ainda tem os 15% da Marfrig que a Marfrig está solta. Agora sobrou só 2 grandes conglomerados de proteína animal do Brasil. É um duopólio clássico do ovo, salsicha, presunto, tudo que é proteína animal está em 2 grandes conglomerados. Um é o Friboi, o outro é a BR Foods, cara. Parabéns. E vai autorizar, meu, assim, ó. Daqui a pouco a Friboi compra a BR Foods também, não sei. Troca ações, não precisa nem comprar. A Marfrig com a BR Foods foi troca de ações. Vamos casar? Vamos! Dar ação aqui ali,
faz um conglomerado só e estamos todo mundo junto e misturado, para não brigar mais. E ó, Não queremos brigar mais. não é que eles estão tentando, já tem a tendência do CAD aí porque a ideia do CAD é o quê? Isso aqui não chegar nem na mesa. No CAD do Abraão, eu acho que essa proposta aqui não chegaria nem na mesa, entendeu? Isso é absurdo, cara. Mas Isso é o CAD, absurdo. a tendência aqui é que role, hein, Abraão? E aí? Cada aprovação dessa, meu, deixa um monte de gente feliz. Você que gosta de proteína animal, não. Mas tem muita gente no topo da República que fica muito feliz com cada aprovação dessa. Então é isso, tá? Só para vocês entenderem, tudo isso tem Marfrig, BR Foods, JBS, Ambev, tudo isso faz propaganda nos meios de comunicação, tudo isso dá dinheiro para ONGs, todos eles fazem consultoria com filhos de pessoas que estão no topo da República, todas elas contratam escritórios de advocacia que são controlados por pessoas ligadas a pessoas que estão no topo da República. E está tudo junto e misturado. Junto e misturado. Isso tem que acabar, assim, primeiro, não é acabar. Você tem que analisar todas essas relações incestuosas que aconteceram ao longo do tempo. Quem não tiver mérito, quem não ganhou dinheiro trabalhando sério, o dinheiro não teve mérito, o dinheiro não é do cara, é dinheiro obtido de forma indevida. Tem que ser devolvido com multa. Com multa. Por isso que eu acho, tem tanta coisa errada no Brasil que se a gente chegar lá, existem fortunas a serem devolvidas para a nação. Uma parte não dá para devolver para quem foi comprar. Você comprou uma meia dúzia de ovos em vez de pagar. Quanto está a dúzia de ovos hoje? Tá? Você sabe, Eric? Vocês que estão aí. Bicho, eu comprei aqui Deve estar o quê? Aquela cartela que vem 20, né? Vem 20 ovos. Eu pago, cara, R$ 25. Então, sei lá, eles te arrancaram pelo menos R$ 5 a mais. E detalhe, uma coisa até que o Victor Cameron tinha comentado. Eu nunca tinha pego um ovo podre, assim, cara. Você comprar ali na feira, no mercado, chegar em casa quebrado, desses 20 aí, uns 4 vieram podre, cara. Mas não tem carimbo, cara. Não tem carimbo no ovo? Mas o dinheiro não tem carimbo, né? Ovo tem carimbo, dinheiro não tem carimbo, cara. Dinheiro não, dinheiro No é dinheiro. Brasil, cara, dinheiro é dinheiro. Ovo não, ovo tem que ter Ovo carimbo. não é ovo. Ovo não é ovo. Dinheiro, né? Dinheiro é Então, dinheiro. veja, a gente não tem como te devolver os R$ 5 que custou a mais essa cartela de ovo. Não tem. Então, em tese, o dano que eles causaram a todos nós ao longo de décadas tem que ir para o Tesouro Nacional. A dívida do Brasil, pública, cai em função do dinheiro que a gente for buscar das pessoas que ficaram bilionárias indevidamente. Não, mas autorizou. Está escrito que não pode, cara. Não pode ter monopólio, não pode ser duopólio, não pode ser oligopólio. Está escrito. Você fez porque você tinha um belíssimo escritório de advocacia, porque você tinha um excelente consultor para fazer bons contatos na República, você conseguiu. Entendeu? Isso tudo, é desfeito com juros, correção, multa, devolve dinheiro. Ah, mas vai quebrar a empresa. Não precisa pagar em dinheiro, pega em ações. Tanto por cento das empresas vai para o Tesouro Nacional. Isso, dívida pública cai vertiginosamente. O Brasil, ele pode ser arrumado, mas desse jeito. Não precisa fechar a BR Foods. Óbvio, a hora que a gente chega lá tem que desfazer o monopólio, tem que ter competição. O mercado tem que ser competitivo. Tem que ser competitivo. Mas via mercado de capitais, você transforma essas ações que você capturaria em dinheiro. Entendeu? Você não precisa quebrar. Uma empresa como a BR Foods, ela tem mérito, ela sabe fazer o produto. A Friboi, ela tem o produto, ela sabe fazer o produto. O problema é o preço que ela está cobrando e ela cobra o preço porque tem um monopólio. Tá? Então, dá para arrumar, e aí a gente pega
o que não for possível devolver à pessoa que foi lesada, vai para o Tesouro Nacional e a dívida do Tesouro cai. As contas públicas entram, ficam legais, dá para capitalizar a Previdência, por exemplo, dá para resolver o Brasil. Tá? Pronto. Agora sim, agora acabou. Agora a gente vai falar. Não acabou. A gente vai falar agora da mendicância. Assim, continua também dentro. Você falou do agro aí, né? Do agro e tal. Essa semana no Texas teve a final da Copa do Mundo de rodeio. Que coisa boa, meu. Você sabia? Não, eu não acompanho a Copa do Mundo de rodeio, mas eu desconfio que o ingresso é caro, não deve ser barato. Copa do Mundo, pô, nos Estados Unidos o rodeio é um esporte tradicional, mais do que no Brasil, eu acho. E quem estava lá, quem gosta de ir às finais de Copa do Mundo quando o povo brasileiro está se lascando? Lembra quem estava aqui no Catar? Lembro. Eduardão Bolsonaro com a esposa, né? E na Ele Copa foi do Mundo. colocar pendrive no touro lá? Ah, rapaz, o que você acha, Abrão? Eu acho que o ingresso aí não deve ser barato, cara. A perseguição. Você consegue ver aqui do lado direito, aqui, ó, do lado direito dele, do lado esquerdo aqui da imagem. Sei. Quem tá também? Deixa eu mudar aqui. Ah lá! Ô, meu Flávio, senador Flávio. Que maravilha, que espetáculo, hein? A perseguição, Abrão. A perseguição, rapaz, que é difícil, porque aqui a esposa dele, né? Muito bonita, né? Com essa bolsa. Eu não conheço de bolsa, tá? Conheço bolsa de valores, cara. Mas essa bolsa aqui, ela é mais do que uma bolsa de valores. É uma bolsa de apenas, segundo as fontes aqui, né? Da internet, R$ 42.500, Abrão. Rapaz. Mas, antes de passar a palavra para você. Estava conversando com o presidente Bolsonaro ontem e ele disse: tu já pensaste se não fosse essa campanha do Pix, que já foi-se embora metade, foi depositado em torno de 17 milhões na conta dele e já foi-se embora metade disso. Quer dizer, em praticamente um ano já se foi gasto com advogado, com despesa, com tudo, quase 8 milhões de reais. E agora aumentou a despesa dele. Eu vi ele preocupado com alguns números ontem. Aumentou a despesa dele, principalmente porque ele está tendo Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que ele está ajudando também, que não é barato morar nos Estados Unidos. Então nada mais justo é do que você colocar esse vídeo para adiante. E eu vou colocar aqui embaixo o número do Pix do presidente, para que a gente reative essa campanha, porque não é por mim, não é por você, não é pelo presidente Bolsonaro, é pelo nosso país. Porque o Brasil tem jeito sim, e ele não vai desistir do Brasil, apesar de todo o sofrimento que ele está tendo. Bote para diante e vamos de novo reativar essa campanha. Não é barato, Abrão. Por exemplo, você está aí nos Estados Unidos, quando você vai comprar a bolsa da Louis Vuitton para a Dani. Que loucura, cara. Que loucura, que loucura. Que loucura, cara. Que loucura. Que loucura, meu. Que loucura. Que loucura. Como esse povo mudou, cara. Era um povo, meu, que, meu, não tinha nada. Bolsa de... O carro não valia 42 pau. O carro deles não valia 42 pau. Não tinha nada. Veja. Mostra os números. Tá precisando de mais? Abre. Quem deu, não põe o CPF, só mostra que foi mesmo, tal. Não foi o PL que mandou, de repente, gente do PL que pegou dinheiro do fundão partidário e mandou para o Bolsonaro. Para ter certeza que não teve sacanagem. Né? E mostra onde foi gasto o dinheiro. Dá transparência. Aqui no Farol, quem quiser ver, pode ver as contas do Farol. Se estiver ligado ao Farol. Você doou dinheiro para o Bolsonaro, peça. Você não está escutando, você não é tapado, né? Mas se você doar dinheiro para o Farol, se tem algum envolvimento com o Farol, se você participa do Farol, você pode ver as contas. Tem contadora, tem tudo, onde vai, cada centavo. As contas do Farol estão abertas. Por que o Bolsonaro não mostra para quem, como, onde ele gastou esse dinheiro e se esse dinheiro veio mesmo do varejão de brasileiros? Eu tenho uma pulga atrás da orelha que talvez alguém ligado ao PL possa ter feito uma
grande contribuição. Mas, enfim, uma pena. Ou Cara de pau. comprado o ano aí, né? Vai Cara de pau. virar comprado alguns calendários, né? Na lojinha Tem lá. muita forma. Esse tipo de atividade, não estou falando que é o caso, mas esse tipo de atividade facilita muito lavar dinheiro, né? Muito. Mas, putz, enfim. Não vou nem comentar mais nada. Isso aí já, para mim, é um tapa na cara. Mais algum assunto ou vamos para as perguntas, Eric? Abraão, tem mais um assunto, sim, para a gente fechar aqui a nossa live, né? Isso aqui que você falou que queria É comentar. verdade, obrigado. Ó, o MBL está copiando muito, ele está copiando muitas ideias e coisas aqui do Farol. Pena de morte, guerra ao crime organizado. Só que eles não têm formação sólida aí. Como eu falei, é uma pessoa controversa, é uma pessoa que já se envolveu em um episódio, mais de um episódio, que denotou ali uma atitude, já teve algumas atitudes de mau caratismo, mas isso aqui não, hein? Isso aqui é bem mais grave. Ele falou em institucionalizar, teria dito, né? Teria dito, segundo a reportagem aqui, né, não estou afirmando que ele falou, mas teria dito, se for verdade, a gente tinha que institucionalizar a tortura, e esses caras, se o micro-ondas funciona para a vítima, por que não funciona para o criminoso? Porque nós não somos iguais aos criminosos. O máximo que nós podemos fazer é a pena de morte. Não pode fazer mais do que a pena de morte. Abraão, você não acredita na tortura? Não, eu não acredito na tortura. Não pode torturar. Então, para mim é tão bizarro, eu até fico. Não é possível que ele falou isso mesmo. Será que é verdade? Será que essa matéria é verdadeira? Será que é verdadeira? Demonstrações públicas, cara. Então, é tão maluco. Se for verdade isso, porque como ele já se envolveu em polêmicas horrorosas, eu não descarto. Mas não custa reforçar. Tortura é bárbaro, é barbarismo. Você não pode torturar. A pena máxima é prisão e a pena de morte. Mais do que isso, não. Champinha, merece. Cara, não existe. E a execução deve ser uma execução sem tortura, rápida. A pessoa não pode sofrer. Chegar lá e toma lá 30 tiros e acabou, está resolvido. Vai lá, enforca rápido, né? Não enforca devagar, enforca de fazer a quebra do pescoço rápido. Não pode torturar. Então, prisão e morte. Na prisão, por pior que seja a pessoa, ela não pode ser torturada na prisão. Ela está sob a custódia nossa, do Estado, nosso Estado. Somos todos nós. Nós somos demoníacos ou somos seres humanos que buscam alguma virtude? Então, nós todos juntos não podemos praticar atos demoníacos. Não pode torturar, não pode empalar, não pode crucificar, não pode chicotear. Prendeu, está preso, vai receber alimentação, água e vai ficar preso. Pode trabalhar? Pode trabalhar. Trabalho não é tortura. Pode trabalhar. E vai ficar. Pode ser prisão perpétua ou eu defendo a pena de morte. A pena de morte rápida. Tá? Não tem que torturar. É tão chocante isso que me custa acreditar que ele tenha dito isso. Tá? Mas eu queria pontuar. Porque, às vezes, as pessoas se entusiasmam e começam a defender. Então, existem linhas que a gente não cruza. Você é a favor de violência para impedir violência? Ela é justificada. A violência na legítima defesa, pessoal ou de terceiros, é justificada. Você acredita que um homem ou uma mulher armado, caminhando para te matar, é um alvo legítimo? É um alvo legítimo. Colocou a arma no chão e se rendeu. Não é mais um alvo legítimo.
Uma criança não é um alvo legítimo. Uma mulher indefesa não é um alvo legítimo. Tá? Então, eu acredito nisso. Tortura não é legítimo. Existem linhas que você não cruza. Criança, você não cruza. Não pode. Não pode. Não pode. Civil indefeso, não pode. Ah, mas ele vai virar ele no futuro será um terrorista. Não pode. É uma linha que você não cruza. Não passa, porque senão você se torna um monstro também. Esse que é o desafio, você combater o mal sem se tornar mal. Por isso que essa argumentação do bolsonarismo é terrível. Não, você tem que virar um deles para depois lá de dentro. A hora que você virou um deles, cara, você virou um deles. Você virou um deles. Eu sempre fui centrão. Não? Então, né? É isso. Ok? Me custa acreditar que ele tenha dito isso. Mas eu já vi pessoas boas falando, pô, sei lá, em alguns momentos, será que você pega o cara, a criança está escondida no cativeiro, uma criança sequestrada, você pega o cara e você dá uma prensa no cara para o cara abrir o bico? Tá errado. Tá errado. Você não faria isso? Eu sou um pecador, cara. Eu posso errar. Eu não sou infalível. Mas está errado. Não pode. Mas você não faria? Se eu fizer, está errado. Se eu fizer, está errado. Tá bom? Todos nós vamos cometer erros. O policial pegou, tal, não sei o que lá. Você é a favor de bater no policial? Não, eu sou contra punição corporal. Então, o policial que torturou um sequestrador para conseguir resgatar a criança no cativeiro, ele está errado. Ele tem que passar por retreinamento, precisa analisar a circunstância e o caso. Mas não pode ser uma coisa, falar, beleza, foi legal. Tá? São os paradigmas. Quais são os nossos paradigmas? Tortura é um paradigma que a gente considera ok ou não? Não. Eu não pertenço a um grupo. O dia que a maioria do farol fala, não, tem tortura, eu estou fora. Tá? Criança não é um alvo legítimo. As mulheres e as crianças dos nossos adversários, como teria dito, segundo as reportagens, o general Braga Neto. Se o general Braga Neto falou isso, faça o oposto. Tá preso. Continue lá. Uma prisão de boa, viu? A prisão dele é delícia. Então, ele falou, teria dito, vamos para cima das mulheres e das crianças, dos militares que não embarcarem no nosso projeto. Eu considero vil de uma vileza, de uma torpeza gigantesca. Acredito que ele falou, que ele tenha dito isso. Eu acredito. Por quê? Porque eu conheci o Braga Neto. Batatinha, viu? Parece um batatinha. Batatinha. Ele andando na rua, cara, o policial com aquela cara te abordando na rua, você não ficaria com medo dele. Não ficaria com medo. Bandido, você ia dar risada. A cara dele, tampinha, gordinha, você fala, não. E o Ramos é pinta de vendedor de mate, cara. Eu não compraria o mate porque o aspecto é muito ruim, né? Não ia confiar a procedência da água, do mate. Mas não são pessoas que dão medo, entendeu? E policial? Policial, eu já conheci policial que falou, esse daqui passa no céu. Ok? Todo general assim, não, conheci general que eu acho que é do game, que é general que não fica. Eu conheci generais que não fogem, não fugiriam da raia na hora H. Não desmaiariam, nem pediriam meus sais. Mas é a minoria, viu? A maioria eu acho que pede os sais. A maioria está na discussão profunda entre a prótese peniana, o bastão de comando militar ou a toquinha para o cavalinho deles. Aquela toquinha do cavalo, meu. A toquinha do cavalo, cara, meu.
Olha, Padrão, mas aí a gente entra numa linha tênue, porque o que a gente definiria como tortura? Porque, por exemplo, o Alan dos Santos, ele deixou muito claro que trabalhar para ele é uma tortura. O Cid, ele deve falar que ele está sendo você torturado está na. esculhambando, mas isso que você está falando é importante. Existem dilemas, existem situações limites, existem áreas cinzas. Você chegar e dar uma prensa no bandido e grita com ele e tal, é uma tortura? Na minha opinião, não. Por quê? Porque não envolve sofrimento físico. Existem limites. Quais são os limites? São convenções que um grupo social, que um grupo cultural, que uma nação vai escolher. Gritar, para mim, não é tortura. Um adulto, não, gritou com uma criança de 3 anos, que a criança fazia xixi nas calças, né? Aí a gente analisa o caso, mas assim, um adulto gritou, esculhambou, ameaçou mandar embora, você pode ser cafajeste, você pode ser antiético, você pode ser... Isso tudo é feio, mas o cara não seria preso. Por exemplo, mamãe falei, quando saiu aquela frase dele lá, foi para a Ucrânia, e em vez de pensar, pô, estão passando fome, estão destruindo as casas, perderam a família, estão refugiadas. Ele falou, É minha hora de brilhar. entendeu? O que é aquilo? Ele tem que ser preso por isso? Não, não tem que ser preso por isso. Ele tem que ser desprezado por isso, não tem que ser preso. Na minha opinião, né? Existem coisas que você vai falar, não, isso aqui é feio de fazer, não deve ser estimulado, mas não é crime. Um policial chegar e gritar com um bandido não é tortura. Um policial segurar o bandido, derrubar no chão, não é tortura. E, do modo geral, 95% das vezes está muito bem delimitado. Você sabe exatamente quando está errado e quando está certo. É uma minoria, é menos que 5% das vezes. A minoria das vezes que você está numa situação difícil, você fica na dúvida até onde vai a linha do certo e do errado. Tá bom? Beleza. Quem a gente vê, às vezes, aqueles vídeos de audiência de custódia. Obrigar o Alan dos Santos a trabalhar não é tortura. Pô, mas para ele é. Não, mas você vê aquelas audiências de custódia, por exemplo. Aí a juíza chega lá no cara e fala assim: pô, fizeram você passar frio, não te deram água. Não, né? E aí, pô, vai também de quem julgará, né? Enfim. Do modo geral, fica muito evidente quando passa do ponto, né? Existe exame de corpo de delito. Deixou marca? Teve, né? Não deixou marca? Pô, menos. Eu não sou juiz. Eu não sou juiz. Por isso que existe a profissão de juiz. Precisa ter um treinamento. Eu acredito que, inclusive, deveria ser uma carreira na área. Entendeu? A pessoa não deveria simplesmente saiu da faculdade, prestou para juiz e entra para juiz. A pessoa tinha que trabalhar tantos anos de policial, tantos anos de advogado, tal, e só depois ser juiz. Tem que ter uma experiência de vida para saber justamente que às vezes precisa ter alguma compreensão das coisas, né? Não é tudo. Existe o que é preto, existe o que é branco e existe a área cinzenta. A área cinzenta é o mais difícil, porque cria inclusive a jurisprudência, né? Mas eu não sou advogado, o advogado é o Arthur. Beleza? Ao longo da vida, do ponto de vista pessoal, eu me deparei em vários dilemas, eu me deparei com vários dilemas, e nesses dilemas você vai para casa e pensa, o que é o correto a ser feito? O que é correto a ser feito? O que é a ação que vai me deixar com a consciência tranquila? Tá? Por quê? Em algumas circunstâncias, todos nós somos um pouco hipócritas, todos nós. Não somos perfeitos. Nós vamos flexibilizar essa avaliação porque somos imperfeitos, somos pecadores, somos um pouco hipócritas. Então você fala, não, aqui eu fui. Tá bom? Vamos para as perguntas?